A quadrilha é suspeita de lucrar R$4 milhões, isso por mês. 18 suspeitos estão presos e 3 são empresários e um outro está foragido. O crime acontecia em garagens como essa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Quando a polícia chegou, 2 homens estavam lá dentro e tentaram fugir. Os policiais conseguiram alcançar os suspeitos. Segundo os investigadores, os 2 estavam colocando combustível furtado dentro desses galões. De acordo com a Polícia Civil, o esquema envolvia transportadoras. Os caminhões-tanque saíam das distribuidoras carregados de combustível. Antes de chegar ao cliente, paravam numa das garagens para que o combustível fosse desviado. E dependendo da quantidade retirada, os criminosos usavam solvente para completar o tanque. Era uma organização criminosa, eles possuíam empresas legalmente constituídas para trabalho de transporte ilícito. E no meio desse transporte, desse frete, eles realizavam subtrações, desvio de combustível para revenda, né? E desvio, subtração e adulteração do combustível. Depois de desviado, o combustível era revendido para receptadores. A Polícia Civil estima que a quadrilha movimentava R$4 milhões por mês. 18 pessoas foram presas, entre motoristas, gerentes, empresários e funcionários das garagens clandestinas. Os agentes também apreenderam caminhões e fizeram buscas nas casas dos suspeitos. Durante a operação foram apreendidas 2 pistolas, munição e R$40 mil em espécie. Todos já estão denunciados por organização criminosa, eles foram indiciados. E é uma organização criminosa que ela atuava reiteradamente para a prática de furto qualificado, adulteração de combustível, crime contra a ordem econômica, ordem tributária, lavagem de capital, entre alguns outros crimes. Teve outra operação também no Rio de Janeiro, essa da Polícia Militar, que flagrou, o Globocop, flagrou bandidos fugindo da Polícia Militar na Cidade de Deus, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos olhar aqui no nosso painel. Por volta das 7h30 da manhã, o blindado da PM teve que parar por causa de uma barricada. Aí, ao perceber a presença da polícia, um homem saiu correndo. Perto dali, ainda na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, tinha um grupo de criminosos. Pelo menos 2 estavam armados. Para se esconder dos policiais, suspeitos entraram num lamaçal, e ficaram deitados no meio do mato. A PM está fazendo uma operação de combate ao tráfico e chamou a prefeitura para ajudar a remover barricadas e construções irregulares. A prefeitura cedeu uma retroescavadeira e 3 caminhões para essa operação. Os bandidos conseguiram fugir, ninguém foi preso. A PM do Rio disse que a operação de hoje, na Cidade de Deus, apreendeu 10 quilos de maconha e derrubou 39 barricadas e 6 muros. Vamos relembrar o caso da Marquise, aqui que desabou em São Paulo na semana passada, caiu em cima de 2 jovens, um deles infelizmente morreu. Polícia está ouvindo hoje o porteiro e engenheiro que assinou o laudo de vistoria dessa Marquise aí que desabou no dia 13 de novembro. Eu vou conversar agora com a Patrícia Falkowski, que tem as informações. Patrícia, essa Marquise tinha sido inspecionada esse ano mesmo? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Essa é uma das respostas justamente que a polícia quer descobrir. A gente está aqui em frente à delegacia que investiga o caso na Zona Sul de São Paulo e o que já se sabe é que o síndico desse prédio, ele entregou um relatório com mais de 100 páginas e aí apontava que houve uma vistoria no prédio no mês de junho e que nesse laudo não tinha nenhum problema apontado pelo engenheiro responsável. A gente relembra que o caso com vocês foi na semana passada. Essa Marquise, ela caiu em cima de 2 amigos. O Thiago Neri, de 17 anos, infelizmente morreu na hora. E o João Tess Portugal, de 18, ficou ferido. Teve fraturas no tornozelo. Ele está internado, inclusive, no hospital, Passou por 2 cirurgias, só que a família pediu para não dar detalhes sobre o estado de saúde dele. O que se sabe, então, é que hoje à tarde também devem ser ouvidos, são 2 depoimentos, Esse engenheiro responsável por esse laudo, para saber se essa Marquise foi vistoriada, se foi só o prédio e, inclusive, se o síndico, se o pessoal do prédio chamou essa vistoria para realmente ver alguma coisa, algum problema ali na Marquise ou não, se tinha uma desconfiança ou foi só algo de rotina, algo padrão. Quem também deve passar aqui
pela essa delegacia na Zona Sul é o porteiro que acompanhou todo o acidente. A gente segue aqui acompanhando, Maju. Obrigada, Patrícia. Agora, uma história triste que vem de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ontem, uma professora saiu da escola, foi comprar presente para o filho que faz aniversário hoje. De repente, um tiro atingiu essa professora e esse tiro partiu da arma de um policial militar reformado que tentava deter um adolescente que tinha acabado de cometer um assalto. A professora morreu ontem à noite. Na escola, não teve aula. Todos ainda estão muito abalados. Eu não tenho nem palavras para poder expressar a minha indignação e a minha tristeza. Tá um buraco no meu coração agora. Tô um vazio agora, praticamente. Ela foi embora e levou meu coração. Fabiana Filipino tinha 44 anos e era professora de matemática. O diretor conta que ela saiu da escola para comprar um presente quando foi baleada. Ela estava trabalhando, saiu da nossa escola. Com o intuito de comprar um presente para o filho dela, que aniversário é hoje do filho. Em protesto, alunos e professores saíram com cartazes e rosas de papel. Fabiana! Eles deram as mãos em oração. Foi exatamente aqui neste ponto que a Fabiana foi baleada. Ela subia aqui a rua Marechal Deodoro, que é uma rua de bastante movimento, quando foi atingida na barriga. E ela caiu aqui, em frente a essa loja, onde os alunos depositaram rosas, em homenagem à professora. Vídeos de câmeras de segurança mostram a professora sendo atingida por um tiro. A bala partiu do revólver de um policial reformado. Ele estava com a filha quando tentou deter um adolescente que tinha acabado de cometer um assalto. O jovem deu uma facada no braço do policial, que atirou, mas acabou atingindo a professora. Uma pessoa inocente que estava passando e do nada veio uma bala perdida. Chega, a gente quer basta disso. O adolescente foi apreendido e agora à tarde vai ser ouvido na Vara da Infância e Juventude de Juiz de Fora. O policial militar reformado, Wanderson da Silva Chaves, disse na delegacia que atirou para se defender e proteger a filha. Ele está no hospital, mas o estado de saúde não foi informado. Vamos relembrar aqui outro caso. Começou hoje o julgamento de Paulo Sérgio Ferreira Santana, que é acusado de matar um mestre de capoeira conhecido como Moa do Catendê. Foi em outubro passado lá na Bahia. Isso aconteceu horas depois da votação do primeiro turno da eleição presidencial por conta de discussão política. A repórter Camila Marinho está em Salvador, tem as informações. Camila, boa tarde. Qual que é a previsão desse julgamento? Quem já foi ouvido? Quando deve terminar? Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o julgamento só deve terminar na noite de hoje. A sessão começou às 8h30 da manhã aqui no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Agora há pouco teve uma pausa no julgamento para almoço, mas deve recomeçar dentro de instantes. A gente tem imagens feitas hoje aqui dentro do fórum do momento desse julgamento. Foram ouvidas 3 testemunhas de acusação, entre elas o dono do bar e o irmão do capoeirista. Outra pessoa ouvida aqui, mas como vítima, foi o primo de Moa. Ele que também foi atingido, foi esfaqueado. E foram ouvidas também 5 testemunhas de defesa. Só depois do meio-dia é que o Paulo Sérgio, o acusado, ele foi ouvido por cerca de 20 minutos. E vamos relembrar então um pouco deste caso. Romualdo Rosário da Costa, mais conhecido como Moa do Catendê, tinha 63 anos. Ele foi morto com 13 facadas pelas costas em um bar em Salvador. O crime foi em outubro do ano passado, horas depois da votação para a presidência da República. O fundador do Afoxé Badauê estava com o primo, Germino do Amor Divino Pereira, de 51 anos, que levou facadas, mas sobreviveu. Moa morreu na hora. Testemunhas disseram que o capoeirista conversava sobre eleições quando o barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 37 anos, se desentendeu com a vítima. Segundo a polícia, o barbeiro saiu, voltou 10 minutos depois com uma faca e atacou as 2 vítimas. Paulo Sérgio Ferreira de Santana foi preso escondido dentro de casa a poucos metros do local do crime. Ele já tinha 2 passagens pela polícia por ameaças e brigas. Conforme a polícia, o autor do assassinato informou que foi xingado e que estava consumindo bebida alcoólica desde o início da manhã do crime. Em depoimento, ele confessou o assassinato e comentou ainda que estava arrependido. E Camila, o que dizem a defesa e a acusação?
Maju, o Ministério Público denunciou Paulo Sérgio por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O acusado também foi denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado por ter esfaqueado o primo de Moa. Já a defesa disse que Paulo Sérgio foi provocado e por isso agiu sob forte emoção. Agora à tarde devem ocorrer os debates entre a acusação e a defesa. Maju. Obrigada, Camila. A gente vai agora falar com a Andréa Sadi sobre o caso Marielle Franco, né? A família da vereadora, assassinada em março de 2018, mandou uma carta, né, Sadi, boa tarde, ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo que não ocorra a federalização, ou seja, que o caso não seja transferido da esfera estadual para a esfera federal. Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente isso. Eles dizem nessa carta, Maju, que federalizar o caso seria um retrocesso lamentável, que eles confiam nas apurações, nas investigações, nos avanços da Polícia Civil do Rio de Janeiro e também do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, onde está essa investigação. Como você explicou, qual é o pedido que está sendo analisado, na verdade, que vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça? Um pedido da Procuradoria-Geral da República para deslocar a competência das investigações, ou seja, passar da esfera estadual para a esfera federal. E aí, Maju, os familiares da vereadora assassinada, Marielle Franco, enviaram essa carta aos ministros do STJ. O deputado federal Marcelo Freixo, que é do PSOL do Rio de Janeiro, entregou em mãos para a relatora do caso, a ministra Laurita Vaz, e também ele tem feito um périplo ali na corte para conversar com alguns ministros. Agora, Sadi, em que medida esse pedido influencia a decisão dos ministros do STJ que vão julgar se o caso sai mesmo da esfera estadual e vai para a esfera federal? Pois é, Maju, interessante você perguntar isso, porque eu conversei com o deputado Marcelo Freixo, ele me disse que ouviu de um ministro com quem ele conversou, que é um fato muito importante, a família da vereadora estar contra a transferência, deslocar a competência dessas investigações. E aí, Maju, aquela pergunta, quando vai ser julgado, quando vai ser definido isso no STJ? Tem uma expectativa de que isso aconteça ainda em 2019, ou seja, a gente tem mais 2 meses, ou acontece agora no final de novembro, na última semana, ou no comecinho de dezembro. Por quê? Porque tem o recesso do judiciário no meio de dezembro. Então, qualquer julgamento, qualquer análise precisa ser até o dia 15 ali de dezembro, essa é a expectativa de todo mundo lá em Brasília. Lembrando nessa dica, a gente já falou sobre isso aqui, também no Papo de Política, que casos de federalização são raros, né? Eles raramente são aceitos. A gente vai acompanhar isso e tem Papo de Política hoje. Tem Papo de Política hoje com bastidores sobre esse caso também, Maju. Tá bom, a gente se vê. Tchau, Andréa Sadi. Olha, o porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa, no Rio, voltou atrás do que tinha dito a Polícia Civil no depoimento que deu na terça-feira à Polícia Federal. A TV Globo apurou que, ao depor a Polícia Federal, o porteiro voltou atrás sobre a informação que tinha dado em depoimentos à Polícia Civil nos dias 7 e 9 de outubro. Como o Jornal Nacional revelou no dia 29 de outubro, o porteiro disse, naqueles depoimentos, que no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um dos acusados do crime, Elcio Queiroz, entrou no condomínio dizendo que ia para a Casa 58, que pertence ao presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal. O porteiro disse ainda que ligou para a Casa 58 2 vezes e que obteve a autorização para permitir a entrada de Elcio no condomínio de alguém cuja voz era do seu Jair. O Jornal Nacional também mostrou desde a primeira reportagem que naquele dia Jair Bolsonaro estava em Brasília e registrou presença em votações no plenário da Câmara. Fontes ouvidas pela TV Globo informaram que, ao depor a Polícia Federal, o porteiro voltou atrás. Disse que errou ao dizer que havia falado com o seu Jair e que se equivocou ao anotar o número 58 no registro do condomínio. Segundo essas mesmas fontes, o porteiro alegou que, quando chamado a depor pela Polícia Civil nos dias 7 e 9 de outubro, ficou nervoso e não se corrigiu, mesmo sabendo que tinha errado ao anotar, como sendo a Casa 58, o destino de Elcio. A PF apenas confirmou que o porteiro deu o depoimento, mas não deu detalhes sobre o que ele falou. O depoimento à Polícia Federal faz parte do inquérito que apura se o porteiro cometeu crimes de obstrução da justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa contra o presidente.
O inquérito, que está em sigilo, foi aberto a pedido do Ministério Público Federal depois de um ofício encaminhado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Defensoria Pública do Estado do Rio declarou que acompanhou o porteiro no depoimento à Polícia Federal, mas não quis comentar o que ele disse aos investigadores. E você acompanhou aqui no Jornal Hoje o caso do quadro que foi destruído pelo deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Ontem, esse quadro foi recolocado lá na Câmara dos Deputados. O desenho com a imagem de um jovem negro morto por um policial e um texto com o título Genocídio da População Negra, do artista Carlos Latuf, está de volta à exposição, que é em homenagem à semana, ao Dia da Consciência Negra. Coronel Tadeu quebrou e jogou o quadro no chão no fim da tarde de anteontem. Vários deputados reagiram contra a atitude do colega e o PT entrou com uma representação contra o parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. O deputado Coronel Tadeu disse que o protesto dele foi legítimo e em defesa dos policiais que se empenham para salvar vidas. A tela foi recolocada lá por ordem do presidente da casa, que é o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. A gente viu esse caso e tem duas histórias também tristes que em qualquer dia, especialmente ontem, Dia da Consciência Negra, esse mês, da Consciência Negra, em Bauru, no interior de São Paulo, um professor universitário foi agredido e chamado de macaco. No Rio, um grupo de católicos conservadores protestou contra uma missa católica que usava elementos da cultura afro. O professor universitário Juarez de Paula Xavier caminhava por esta avenida em Bauru quando foi xingado por um homem. O professor foi ao encontro do agressor. Na briga, foi atingido por golpes de canivete no ombro e no braço. Estava voltando de uma consulta médica que eu fui marcar. Passei por um rapaz na rua. Ele atravessou a rua e ficou apontando a coisa e me chamou de macaco. Aí fui atrás dele para tomar providências, como me chama de macaco, que história é essa tal. Felipe chegava ao supermercado e conseguiu separar os dois, até a polícia militar chegar. Chegando perto da discussão da briga ali para separar, foi ouvido o agressor chamando a vítima de macaco. E foi onde eu separei, porque eu tinha visto o ferimento da facada, do canivete no Juarez. Na delegacia, o agressor alegou ter transtornos mentais. Vitor dos Santos Munhoz foi indiciado por 2 crimes, injúria racial e lesão corporal. A família dele pagou fiança no valor de R$1.000. Agora, ele vai responder ao processo em liberdade. Não é a primeira vez que o professor Juarez de Paula Xavier é vítima de discriminação. Em 2015, no campus da Unesp, universidade onde trabalha, inscrições racistas foram escritas em alguns banheiros. Estou mais indignado no Dia Nacional da Consciência Negra. Eu sou um militante nacional da luta antirracista no Brasil e sofrer um atentado desse em Bauru. Isso eu achei indigno para mim, indigno para a sociedade. No Rio de Janeiro, ontem, um grupo de católicos conservadores tentou impedir a realização de uma missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que acontece há mais de 10 anos na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Glória. Testemunhas disseram que eles tentaram pegar o microfone usado pelo padre, mas não conseguiram, e passaram então a rezar o terço em latim e em voz alta. A confusão terminou com a chegada da polícia. As pessoas que protestaram contra a missa na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Rio, são ligadas ao Centro Dom Bosco, uma instituição que promove cursos e edita livros católicos. Nós procuramos o Centro Dom Bosco, mas não conseguimos falar com a direção. Numa rede social, o centro publicou uma nota em que diz que, abre aspas, católicos do Dom Bosco e de 3 outros centros foram xingados, caluniados e até agredidos após a missa afro. Eles estavam lá apenas rezando em silêncio, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, no meio de atabaques e danças não compatíveis com a liturgia. Fecha aspas. Ainda hoje, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, é condenado a 10 anos e meio de prisão. O STF retoma o julgamento sobre compartilhamento de dados fiscais sigilosos. A seguir, a China aumenta a compra de carne do Brasil e faz o preço subir por aqui. E a despedida ao cineasta Fábio Barreto. Até já.
governo enviou ao Congresso um projeto com novas normas para militares em operações de garantia da lei e da ordem, aquelas operações chamadas de GLO. A Camila Bofin está lá em Brasília, tem informações sobre esse projeto. Boa tarde, Camila. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, na prática, é uma forma aí nesse projeto de aplicar regras da excludente da ilicitude, ou seja, isentar policiais em situações de confronto. O que o governo fez? Enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional prevendo que policiais e também militares que estiverem nessas GLOs que você falou, Maju, que são operações de garantia da lei e da ordem, quando há situação de caos nos estados, por exemplo, nesses casos, os policiais e também os militares poderão, então, ter aplicadas essas regras da excludente de ilicitude. Segundo a edição extra do Diário Oficial da União, isso valeria somente nessa situação dessas missões das GLOs e também para aqueles agentes que estão listados no artigo 144 da Constituição, que são os seguintes: policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, militares e também bombeiros. Hoje o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto aqui em Brasília, explicou que excludente de ilicitude, nesse caso, é, por exemplo, em operação você responder, mas não ter punição, então relacionando as situações de confronto, e lembrou também que agora cabe ao Congresso Nacional, porque se trata de um projeto de lei do governo enviado para análise de deputados e senadores, que podem aprovar ou, inclusive, fazer mudanças no texto desse projeto. Maju. Obrigada, Camila. A economia global está crescendo no ritmo mais lento desde a crise financeira de 2008, isso segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Neste ano e no próximo ano, a previsão de crescimento mundial agora é de 2,9%. Em setembro, essa previsão era um pouco maior, né? Para 2020 era maior, 3%. A preocupação da OCDE é que os governos não estão conseguindo lidar com desafios globais como as mudanças climáticas. Final de ano tá aí, muita gente se preparando para o churrasco da firma, churrasco em família. Pois é, mas a carne tá mais cara, viu? Subiu 35% nos últimos 12 meses. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, o quilo do miolo de alcatra foi de R$ 69,90 na semana passada para R$ 74,90. Filé mignon saltou de R$ 97,90 o quilo para R$ 104,90, isso em uma semana. E agora você vai entender o que a China tem a ver com isso tudo. Churrasco aqui no Brasil está ficando mais caro. E um dos motivos está bem distante de nós, na China. O surto de peste suína africana que atingiu o país asiático fez despencar a produção por lá. Por causa disso, a China tem aumentado as compras de carnes no mundo todo. Não só de porco, mas também de frango e de boi. No Brasil, os chineses habilitaram a toque de caixa vários frigoríficos para exportação. Só neste mês já foram 13 credenciados. Essa questão da China não vai se resolver no curto prazo, né? Até eles recomporem o rebanho, provavelmente vão levar anos aí para conseguir resolver isso. Vai ficar, sim, uma questão de falta de carne. Chineses comprando mais carne brasileira e aqui dentro um consumo maior por causa do pagamento do 13º salário e das festas de confraternização de fim de ano que estão chegando. Aí começa a funcionar a velha lei da oferta e da procura. Com menos produto, o preço sobe e começa a subir lá no campo, no frigorífico, até chegar aqui ao varejo. Esta rede de açougues compra carnes em vários estados do país. Rondônia, Tocantins, Mato Grosso. Nós procuramos o frigorífico e não tem o produto. A carne de segunda, por exemplo, não passava de R$20. Nós temos um miolo de A100 que hoje está R$ 24,90. Então, isso é um impacto grande para o consumidor final. Tiago vende marmitas na hora do almoço. E carne sempre está no cardápio. De uma semana para outra já tem uma diferença muito grande. Tanto de carne quanto em questão de aves, em todos os sentidos. Eu vou levar uma costela gaúcha. Se continuar aumentando nesse jeito que está vindo, aí tem que parar de comer carne. Nesta rede de churrascarias, a procura aumenta 40% no fim do ano por causa das festas de confraternização. O frigorífico principal que a gente tinha está exportando tudo para fora. E chegou numa hora para outra e falou que não tinha mais produto para a gente.
e eu estou pensando que vamos ficar sem produto esse final do ano. Morreu ontem, no Rio de Janeiro, o cineasta Fábio Barreto. Fábio tinha 62 anos e estava em coma desde 2009, quando sofreu um acidente de carro na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era pai de 4 filhos, era irmão também do cineasta Bruno Barreto e filho dos produtores Lucy e Luiz Carlos Barreto. Fábio Barreto dirigiu 13 filmes, entre eles o longa O Quatrilho, de 1995, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O último filme foi Lula, o Filho do Brasil. Fábio vai ser cremado amanhã no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Ainda hoje, uma tempestade de areia atinge a Austrália e a previsão do tempo para todo o Brasil. E a seguir, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, é condenado a 10 anos e meio de prisão. E o STF retoma o julgamento sobre compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Até já! Começa daqui a pouco uma sessão importante do Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão retomar o julgamento para decidir se dados bancários e fiscais sigilosos podem ser usados em investigações sem a prévia autorização da Justiça. Flávia Varenga está acompanhando desde ontem esse julgamento, né? Ontem o voto foi do ministro Dias Toffoli, que também é relator. E hoje, o que a gente tem agora à tarde? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Julgamento que deve começar daqui a alguns minutinhos. E como você disse há pouco, o único ministro que votou até agora foi o próprio relator, que é o presidente ministro Dias Toffoli. No voto dele, o presidente considerou que o compartilhamento de informações de órgãos de inteligência com órgãos de investigação é constitucional. Mas o presidente Dias Toffoli fez restrições quanto ao repasse de informações da Receita Federal, por exemplo. Hoje, o julgamento vai ser retomado e o primeiro-ministro a votar será o ministro Alexandre de Moraes. Mas tem uma expectativa de que o presidente Dias Toffoli volte a falar sobre o voto dele, que deixou dúvidas entre os ministros. Vamos ver, portanto, como é que foi a sessão ontem. Dias Toffoli defendeu que não há nenhuma limitação em relação ao compartilhamento de dados da UIF, a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. Como os relatórios do órgão não incluem documentos detalhados, a UIF pode continuar compartilhando e enviando os relatórios, como ocorria antes, mas sempre de ofício, por iniciativa própria. Ou seja, o MP não pode encomendar relatórios de contribuintes específicos. O Ministério Público pode se comunicar com a unidade de inteligência, pedir complemento de informações, mas essas complementações serão aquelas que a unidade já tenha em seu banco de dados. A única restrição no voto do presidente Dias Toffoli foi ao compartilhamento de informações da Receita Federal com os órgãos de investigação. A Receita não poderá mandar documentos completos, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Em julho, todas as investigações que tiveram como base dados fiscais e bancários sigilosos detalhados, que foram compartilhados sem autorização da Justiça, foram suspensas pelo presidente do Supremo, de forma provisória. Ontem, durante a leitura do voto, Dias Toffoli disse que a decisão dele não prejudicou as investigações. Afirmou que os órgãos de controle continuaram desempenhando as funções de alertas aos investigadores do Ministério Público e da Polícia. E frisou que ninguém no Supremo é contra o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Durante diversos momentos da sessão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, explicou a atuação do MP ao presidente do Supremo. Toffoli disse que não havia transparência sobre quem recebe os dados. Aras rebateu. Nós não temos o nome de cada colega que faz a comunicação. Cada colega preenche um formulário, recebe uma senha de acesso não há transparência. E essa comunicação é feita diretamente entre a UIF e o membro do Ministério Público. Em síntese, tudo se faz de forma direta, linear e passivamente. O sistema informa o que tem no seu banco. Mas, por exemplo, a investigação de um parlamentar é de competência de Vossa Excelência. Se vê uma comunicação de um parlamentar, quem é que recebe? Na hipótese, se o Procurador-Geral da República entra no sistema
obtém uma senha de acesso. Não, mas há aquela que é disseminada de ofício. Aquela que é de ofício. Aquela que é de ofício é recebida por um órgão próprio da PGR, já que é de ofício, chama-se SPEA. Este órgão recebe e cadastra aquela informação de ofício. E a depender do foro competente, da autoridade competente, ela encaminha, mas ela não recebe direcionado para Ou seja, muitas vezes não é a autoridade competente para investigar que recebe a informação. Isso foi esclarecido, era importante isso. Ou seja, não há um controle. Controle direto. Direto não há. Dias Toffoli deu uma longa explicação sobre o funcionamento do antigo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira, a UIF. Disse que, nesse caso, em hipótese alguma, o Ministério Público pode encomendar relatórios, somente receber os dados sigilosos. Não tenho dúvidas, a devida vênia de quem venha divergir, quanto à possibilidade da UIF compartilhar relatórios de inteligência, RIF por intercâmbio, por solicitação do Ministério Público, da Polícia ou outras autoridades competentes. Todavia, a sua disseminação deve ser feita única e exclusivamente mediante seus sistemas eletrônicos de segurança, que deverão ser certificados com registro de acesso, como já é feito. Não dá para pedir para a UIF ir no banco pedir extratos bancários. Eu digo que é extremamente importante enfatizar a absoluta e intransponível impossibilidade da geração de RIFs por encomenda. Agora, Flávia, qual é o impacto se essa tese aí do ministro Dias Toffoli for seguida pela maioria? Maju, se a tese do relator, se a tese do presidente do Supremo, Dias Toffoli, vencer nesse julgamento, as 935 investigações que foram suspensas em julho terão todas de ser reavaliadas, uma por uma, para ver se estão ou não respeitando, portanto, as regras de a restrição, quanto ao compartilhamento das informações. Hoje, depois dessa explicação do presidente Dias Toffoli, faltam ainda os votos dos 10 ministros. Portanto, esse julgamento só deve terminar na semana que vem. Maju. Obrigada, Flávia. E olha, o ex-ministro e ex-governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel, do PT, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão pela Justiça Eleitoral. O repórter Odilon Amaral tem as informações para a gente dessa condenação, que foi na época que ele era ministro do governo Dilma Rousseff. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, Maju. Boa tarde, gente. A condenação por tráfico de influência e lavagem de dinheiro se refere a crimes cometidos quando Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento do primeiro governo Dilma Rousseff. Por isso, também foi considerado agravante de abuso de poder. Segundo o Ministério Público, Pimentel beneficiou a empresa JHSF Incorporações em troca de repasses para ele e para o Partido dos Trabalhadores na campanha de 2014 para o governo de Minas. Numa rede social, Fernando Pimentel disse que a sentença é absurda, injusta e juridicamente insustentável. A sentença prevê regime fechado, mas o ex-governador pode recorrer em liberdade. O Partido dos Trabalhadores não se manifestou. Já a JHSF Incorporações afirmou que não é parte nesse processo e não responde a qualquer denúncia. Benedito Rodrigues de Oliveira, também condenado, fechou um acordo de delação e, por isso, a defesa disse que a condenação de Pimentel é fruto da efetiva colaboração dele com a Justiça, Maju. Obrigada, Odilon. E olha, os outros condenados são Marcos Coimbra, sócio da Vox Populi, que não quis se manifestar, e o empresário Márcio Irano Novaes, apontado como representante da empresa e que declarou que a condenação é um equívoco sem provas contra ele. Olha, uma notícia, o nosso companheiro Galvão Bueno teve um mal-estar hoje de manhã em Lima, onde ele está para a narração da final da Libertadores. Aí ele foi levado para exames na clínica anglo-americana, no bairro de Miraflores, acompanhado pela mulher dele, a Desirê Galvão Bueno. Foi atendido prontamente e está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronária. A gente deseja para ele uma rápida recuperação. O hospital vai divulgar, ao final do procedimento, um boletim médico. A narração da final da Libertadores será feita pelo companheiro Luiz Roberto. E a seguir, o quinto dia de audiências abertas do inquérito de impeachment do presidente Trump.
E depois dos incêndios, a Austrália sofre com as tempestades de areia. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Até já. Um evento em Brasília apresentou hoje as bases para um novo partido, Aliança pelo Brasil, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No evento foi apresentada a Comissão Provisória de Trabalho, que vai ser presidida pelo próprio presidente da República. E vai ter como vice o senador Flávio Bolsonaro. A ideia do novo partido surgiu depois que o presidente e parlamentares decidiram deixar o PSL. O Aliança ainda precisa de registro na Justiça Eleitoral. Na semana que vem, o TSE deve decidir se partidos podem ser criados por meio de filiação eletrônica. No discurso, Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade das instituições serem aperfeiçoadas. Tudo passa pela política. Não adianta reclamarmos do parlamento, do presidente da República, do Poder Judiciário. Tudo aqui é política. E nós temos que trabalhar para que essas instituições, cada vez mais, sejam aperfeiçoadas. Agora passa tudo isso pelo entendimento e pela compreensão de cada um dos senhores. Vamos fazer críticas, mas críticas moderadas. Vamos melhorar o Brasil agindo dessa maneira. Você tem acompanhado aqui as audiências abertas ao público, né, no inquérito de impeachment de Trump. Hoje foi a quinta audiência, né, quinto dia já de audiência. 2 ex-funcionários do governo americano prestam depoimento. Felipe Santana está lá em Nova York, ontem já falou aqui com a gente ao vivo, né? A gente viu que teve um depoimento bombástico ontem, né? O embaixador americano na União Europeia, que complicou Trump. Ele disse que o Trump pressionou, sim, o presidente da Ucrânia. E hoje, o que teremos por aí, Felipe? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram 2 testemunhas hoje, como você disse. Primeiro falou o David Holmes, que é conselheiro para o embaixador americano na Ucrânia. Ele disse que estava sentado à mesa com o Gordon Sondland, o embaixador americano na União Europeia, que depois ontem, e ouviu a conversa dele com o presidente Donald Trump ao telefone. O presidente teria perguntado se a Ucrânia iria fazer as investigações dele, e Sondland teria dito que sim. E aí, depois que desligaram, Holmes perguntou a Sondland o que o presidente Trump achava da Ucrânia. O embaixador teria dito que Donald Trump só se importa com coisas grandes e que interessam a ele mesmo, como a investigação do filho do Joe Biden. Donald Trump se manifestou durante o depoimento na internet. Ele escreveu que presenciou conversas telefônicas a vida inteira, que a audição dele é excelente, mas que nunca foi capaz de compreender o que estava sendo dito. Quem também depois hoje foi a Fiona Hill, que é uma especialista em Rússia, integrou o Conselho de Segurança Nacional. O principal ponto dela, Maju, é que a Rússia inventou o fato de que os ucranianos interferiram nas eleições americanas de 2016 para mascarar o fato de que eles mesmos, os russos, interferiram. Uau! Obrigada, Felipe. Até mais. Olha, o procurador-geral de Israel anunciou agora há pouco o indiciamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em 3 casos de corrupção. Vejamos aqui, olha. Depois de quase 3 anos de investigação, Netanyahu foi acusado formalmente de suborno, fraude e crime financeiro. Essa é a primeira vez na história de Israel que um primeiro-ministro em exercício é acusado de suborno. Netanyahu negou ter cometido irregularidades e não tem obrigação legal de renunciar por causa do indiciamento. Ele deve fazer uma declaração hoje à tarde. Israel já estava em crise política porque nenhum líder dos partidos que venceram as últimas eleições conseguiu formar uma coalizão de governo. Agora, tudo indica que deve ter mais uma eleição em breve. Foram 2 só esse ano. Papa Francisco, vamos falar do Papa. Ele está em viagem pela Ásia, lá na Tailândia, país de maioria budista. Ele condenou na Tailândia a exploração sexual de mulheres e crianças. Uma viagem pela paz, contra as guerras e a exploração de qualquer tipo. Milhares de católicos chegaram ao Estádio Nacional de Bangkok, capital do país budista, para a missa do Papa Francisco. Na Tailândia, a comunidade católica não chega a 1% da população de 70 milhões.
No seu primeiro discurso em Bangkok, às autoridades de governo, Francisco pediu à comunidade internacional que não ignore a crise migratória. Que cada nação proteja a dignidade e os direitos dos imigrantes e refugiados. O Papa também pediu proteção às mulheres e crianças tailandesas. O país enfrenta o drama da escravidão sexual que alimenta o turismo. Penso nas mulheres e crianças do nosso tempo que estão feridas, estupradas e expostas a todas as formas de escravidão, violência e abuso. Aviões cheios de homens chegam da Europa e das áreas mais ricas da Ásia para explorar o turismo sexual. Segundo dados da Comissão Nacional Tailandesa para as Mulheres, o número total de prostitutas com menos de 18 anos é estimado em 35 mil. Francisco exprimiu gratidão ao governo por seus esforços para erradicar esse flagelo, disse ele. O primeiro e último Papa a visitar a Tailândia foi João Paulo II em 1984. No Japão, devastado na Segunda Guerra por 2 bombas atômicas, o Papa Francisco vai fazer um forte apelo contra as armas nucleares. A gente tem falado direto aqui sobre os incêndios na Austrália, continuam ali focos de incêndio lá pelo país e também teve tempestade de areia. Olha, numa cidade do país, o céu ficou, do sudeste do país, o céu ficou cor de laranja. A tempestade de areia e o vento seco e quente espalhou também, ajudou a espalhar os focos de incêndio. A cidade de Mildura fica no estado de Vitória. Autoridades emitiram alerta vermelho para partes do estado de Vitória. As temperaturas lá chegaram hoje a quase 41 graus, mais alto em mais de 100 anos. 100 mil casas ficaram sem energia elétrica porque galhos de árvores atingiram redes de transmissão. E a gente vai aqui desse tempo seco, quente, fogo, lá na Austrália, para chuvarada aqui no Brasil. Eliana Marques já está na área. Espírito Santo continua na pauta.